Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, e esse vídeo vai ser uma mistura de updates com o Story Vlog, porque eu ainda estou na minha semana de prova, hoje é quinta-feira, eu já fiz algumas provas aí então, e ainda tenho 3 matérias para estudar, que é no caso de hoje, a prova de hoje, e de amanhã, sexta-feira, que amanhã eu tenho 2 matérias. Então ainda vou estudar para essas 2 provas e eu vou trazer um update para vocês de como foi as outras provas que eu já fiz. Bom, eu vou falar das provas que eu já fiz até o momento. Na segunda-feira eu fiz a primeira prova, que foi de penal. Penal foi uma prova bem tranquila, muito rápida, foi 10 questõezinhas de verdadeiro ou falso. Assim, era uma frase em que a gente tinha que falar se era verdadeiro ou falso da primeira à 10ª. Aí depois tinha 2 questões abertas. Aí essas 2 questões abertas valiam um pouquinho mais de ponto. Eu acredito que eu tenha acertado as duas questões abertas, dissertativas. De verdadeiro ou falso, eu não sei quantas eu acertei e quantas eu errei, então o professor ainda não passou a nota do que a gente acertou, o que a gente errou, ele ainda não passou. Então ainda não sei. Na terça-feira a gente teve prova de economia. A de economia, eu confesso que foi bem tranquila, eu tava com bastante medo de ser difícil a prova, mas eu estudei um pouquinho antes, estudei em relação ao que o professor tinha passado, sobre os trabalhos que ele tinha passado, ele também tinha passado algumas questões, ele foi o professor que, sim, que eu acredito que mais passou conteúdo antes da prova. Então a gente já conseguiu ir praticando e algumas coisas que caiu nos trabalhos dele, no simulado que a gente fez, foi basicamente o que caiu na prova com algumas adaptações. Então a prova dele foi bem tranquila, também teve 2 questões abertas e eu acredito que eu tenha acertado as 2 também. E na terça-feira era pra ter tido a prova de psicologia jurídica também, porém essa prova ela não aconteceu, ela aconteceu, mas ela foi anulada, porque no final da prova tinha um gabarito lá, gente. Sim, entregaram a prova para os alunos com o gabarito no final da prova. Então a prova foi anulada, não tinha nem como prosseguir. Uma aluna que viu, né, que ela tinha passado todas as questões, não, ela viu, foi folheando pra ver a prova inteira, e ela viu no final o gabarito. Aí ela falou pra professora, a professora perguntou pra todo mundo se na prova de todos tinha um gabarito no final, e tinha um gabarito no final na prova de todo mundo. E a prova foi anulada de psicologia jurídica. A gente ainda não sabe, a prova ela vai acontecer de novo, só que a gente não sabe quando que vai ser. Acredito eu que na próxima semana, na próxima terça-feira, né, que seria o dia de aula normal de psicologia, acredito que vai ser a prova dele. Enfim, mas bom que já deu pra gente ter uma noção ali de como que vai ser as questões, porque esse professor de psicologia, ele não passou absolutamente nada, ele só passou conteúdo. O que eu digo que ele não passou nada é em relação a trabalhos, simulado, questões pra gente treinando, ele não passou nada. E do que a gente teve até agora, ele foi o professor que mais tava colocando, assim, texto na prova, sabe? Tanto que na hora que uma colega pegou a prova, ela abriu a prova, ela olhou pra mim, eu olhei aquela prova com aquele monte de texto, falei, não é possível. Porque as outras, penal, economia, que a gente achou que seria um conteúdo mais extenso, foram muito curtinhas as questões e, tipo assim, muito tranquila. Aí, do nada, psicologia, que o professor não passou nenhum trabalho, nenhuma questão pra gente antes da prova, ele me mete um monte de texto lá. Mas, enfim, bom que a gente já viu a prova, ela foi anulada, e a gente, com base no que a gente viu lá, que seria a prova de fato, a gente consegue estudar com base naquilo e se preparar para a próxima prova, né, que provavelmente ele vai trocar as questões, mas deve ter o mesmo sentido. Aí ontem, quarta-feira, a gente teve a prova de constitucional, gente, era o meu terror. Eu tava com muito medo de fazer essa prova. Só que, olha, gente, olha o que eu falo. A nossa avaliação bimestral, ela é feita de qual forma? Cada professor passa um trabalho, aí a gente tem o simulado, que é para todos os alunos de todas as matérias, e a prova. Né, a gente é avaliado com esses 3 critérios, a avaliação bimestral. No simulado que a gente fez, o professor lhe cobrou bastante sobre determinado assunto. E ainda tinha o trabalho dele para fazer. Eu não tinha feito o trabalho dele ainda, e através desse simulado, eu percebi que ele cobrou muito sobre esse determinado assunto. Eu falei, eu vou fazer o meu trabalho sobre isso.
porque com certeza ele vai cobrar sobre isso na prova também. Só que eu não imaginei que ele cobraria nas questões dissertativas. E ainda bem, gente, ainda bem que eu fiz o meu trabalho sobre isso, porque se eu não tivesse feito meu trabalho sobre isso, eu vi que eu tive muita dificuldade no simulado, então seria uma coisa que eu teria que estudar mais. E acabei fazendo meu trabalho em relação a isso para eu treinar, né, estudar mais sobre esse assunto. E se eu não tivesse feito meu trabalho sobre esse determinado assunto, que era a supremacia da Constituição, gente, assim, eu não saberia responder as questões dissertativas. E foi o que me salvou na prova dele, foram as questões dissertativas. Assim, eu não fui tão mal na prova dele, mas eu não tirei a maior nota. Eu errei, se eu não me engano, 3 questões. Eram 7 questões, eu errei 3 e eu acertei. As abertas dele era assim, era questão 6, A e B, e 7, A e B. Então tinha 2 critérios nas 2 questões, né? A da 6 eu acertei as 2, a A e a B, que era dissertativa, e na sexta, acho que eu falei sétima, na sexta eu acertei A e B, e na sétima eu acertei só a A. A B eu me confundi nos assuntos, não lembrava o que era, e eu acabei errando aquela, que era aberta também. Por fim, hoje mesmo o professor já mandou a nota, foi o único professor que mandou a nota até agora, do que a gente acertou. Dele foi muito rápido, porque a gente fez a prova dele ontem, e ele já mandou. E eu acertei o que eu achei que eu tinha acertado mesmo, que foram as questões que eu tava lembrando que eu tinha acertado. Por fim, não fui tão mal, mas também não tirei a melhor nota na prova dele, mas eu achei que seria muito mais difícil a prova dele, eu achei que eu iria muito pior do que foi. Graças a Deus não foi. Fiquei um pouco mais tranquila em relação à prova dele. E hoje eu vou ter a prova de Direito Civil, que assim, eu tô com um pouquinho de medo também, porque a gente vai fazer a prova sobre a LINDB e pessoas naturais, e assim, é um pouquinho complicado, tem muitos assuntos, a LINDB é um assunto muito extenso, e eu tô com medo de não ter entendido muito bem, e eu não estudei tanto pra essa prova quanto para as outras. Que nem essa semana eu tô em casa, porque eu estou numa mudança aí de serviço. Então eu saí do meu serviço antigo na sexta-feira. Essa semana eu vou ficar em casa e na próxima semana eu já começo no meu outro trabalho. E assim, dei graças a Deus que pelo menos eu tive essa folga aí, porque não consegui estudar no final de semana, tive um casamento, então assim, foi meio fora do meu controle no final de semana. E não consegui estudar 100% no final de semana. Enfim, aí eu tô usando essa semana pra estudar para as provas nos seus respectivos dias. Então na segunda-feira eu estudei pra penal, na terça-feira eu estudei pra economia e psicologia jurídica e ontem eu estudei pra constitucional. Só que eu estudei o dia todo e hoje eu já não estudei o dia todo, eu já tô começando a estudar de tarde, já é 1h da tarde. Então não vou ter o dia todo pra estudar como eu tive nos outros dias, porque... Por que eu não comecei a estudar cedo? Porque eu tava cansada hoje, gente, não vou mentir, tava muito cansada, custei acordar hoje, eu falei, ai, eu vou respeitar o meu momento, meu corpo, se ele tá cansado, vou deixar descansar um pouquinho, e eu começo a estudar no período da tarde, porque essa matéria, o que vai cair na prova de Direito Civil, eu tava compreendendo bastante o que a professora tava passando em sala de aula, consegui compreender tudo que ela falou. É mais a questão agora de lapidar, diferente de constitucional, que eu não tava entendendo nada que o professor tava passando. Então eu tinha que fazer um estudo muito mais ativo em casa, muito mais a fundo, procurar e pesquisar bastante coisa. Agora com o Direito Civil, eu acredito que vai ser mais uma lapidação. E eu vou fazer um estudo mais ativo de Direito Civil, os outros eu fiquei mais revisando conteúdo, fazendo resumo. Pra matéria de Direito Civil eu vou começar já a fazer questões com base que eu aprendi nas aulas mesmo. E eu também esses dias, recentemente, já tava vendo um vídeo sobre LINDB, enfim. Eu fui estudando assim durante o dia, durante os dias picados, sabe? Sobre o direito, em relação ao Direito Civil. Não fiz um estudo focado ali, preciso, mas eu fui pesquisando coisas picadas sobre o Direito Civil.
E agora eu vou fazer, como eu não tenho tanto tempo de ficar fazendo resumo, revisão, eu vou direto para as questões. E com base no que eu for errando, aí eu venho, vejo no que eu errei e começo a pesquisar. Então vai ser assim o meu estudo de civil e eu espero que dê tudo certo. Eu sei que vai ter alguns conceitos que eu vou precisar fazer alguma revisão ali mais com conteúdo mesmo, porque pode ser que caia exatamente dessa forma na prova. E assim, não tenho nem ideia do que pode cair nas questões dissertativas de civil, tô com bastante medo em relação a isso, de não conseguir responder. Mas a professora passou só 2 temas que vão cair na prova, que é a LINDB e a das pessoas naturais. Então vai ser um conteúdo mais curto para estudar em relação ao constitucional, que a gente teve que estudar tudo que o professor passou durante todo o bimestre. Porém, a LINDB por si só, ela já é complexa e já é extensa e, assim, é um pouco difícil de se compreender. Mas acho que vai ser mais tranquilo do que as outras matérias que a gente teve que estudar absolutamente tudo. Enfim. Então vai ser isso, eu quis nessa introduzida aqui no começo do vídeo, antes de já começar o Insta de vlog aqui pra vocês estarem cientes de que eu já estou na semana de prova, já fiz algumas provas. Achei bem tranquilas as provas para esse primeiro bimestre, por mais que eu não tenha gabaritado nenhuma até o momento, mas eu estou achando bem tranquila. Eu achei que seria muito mais difícil, mas não tá sendo tão difícil quanto eu achei que seria, tá dando ali pra desenvolver alguma coisa e o que eu sei eu respondo, enfim, é uma coisa ou outra que eu fico com bastante dúvida na hora da prova, que eu não tô conseguindo responder, mas enfim, não zerei nenhuma também, mas não gabaritei nenhuma, tô ficando ali na média em todas. Então hoje eu vou estudar pra civil e amanhã, sexta-feira, eu tenho que estudar pra filosofia e teoria geral do direito. Então esse vlog vai ser com relação nos estudos desses 2 dias, quinta e sexta-feira, tá? Então vamos lá. Gente, o que eu estou fazendo agora? Eu estou aqui com todos os materiais que a professora passou, ó, esse daqui sobre LINDB, das pessoas naturais, esse daqui, e esse daqui que foi da primeira aula, é mais introdutório sobre o direito civil. E eu tô aqui com esse site de questões também. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou vir aqui nesses artigos que nos slides, aliás, que ela mandou. Vou dar uma revisada aqui, vou dar uma lida em cada um. E depois eu vou vir começar a fazer as questões também, pra não fazer as questões 100% no escuro. Só pra eu ter uma base e relembrar o que já foi visto e que foi falado em aula. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, de que amanhã eu estou simplesmente ferrada. Por quê? Amanhã eu tenho que estudar filosofia e teoria geral do direito. E essa professora, ela é a mesma professora para as 2 matérias. E ela passa muito slide mesmo. E ela fez na última aula a revisão, inclusive eu não fui nessa aula. Eu me dei o luxo de faltar pelo menos uma vez à faculdade. Eu acho que eu tive 2 faltas até agora, do primeiro bimestre. Enfim,
E ela passa muito slide. E nesse dia que eu faltei foi o dia que ela fez a revisão. E ela já mandou o slide da revisão e ela falou que se a gente estudar só pela revisão, a gente vai bem na prova. Só que assim, gente, a revisão dela, os slides de revisão, acho que só de filosofia deram 56, acho que foi isso, 56 slides de revisão. Então assim, eu tô um pouco preocupada, porque eu tô vendo aqui de civil, juntando todos os slides, eu acho que não dá a quantidade dos slides que deu a revisão de filosofia. Gente, revisão, pelo amor de Deus. Ou seja, vai cair tudo que tá lá. Porque ela falou que se a gente estudar só pela revisão, a gente vai bem na prova. Ou seja, tudo que ela passou lá vai cair. Assim, tô um pouco preocupada. Acabei de fazer o que tinha pra fazer de direito civil. Eu revi ali os artigos, não sei porque eu tô falando artigo. Os slides que a professora enviou, foi os slides que ela usou em sala de aula mesmo. E dei uma revisada no meu caderno, porque eu fiz algumas anotações extras. Respondi algumas perguntas, eu fui mais ou menos nas perguntas e agora seja o que Deus quiser na prova, porque já são 5 horas, eu tenho que estar lá às 7, eu vou tentar responder mais algumas perguntas ali. Não fui péssima, mas também não fui ótima, excelente. E também eu tava fazendo de bancas do TJ, FGV, eu acho que é o nome, então assim, são bancas que são mais puxadas, né? Vamos ver como que vai ser na prova, se vai ser nesse nível também de cobrança ou se vai ser mais tranquilo. Já fiz minha prova, já estou em casa, prova de direito civil e, gente, agora são 10 e pouquinho, 10h20, deve ser agora. Eu saí da faculdade, era 8h30, por aí, ou um pouquinho antes. A prova começou às 7 horas, eu fui interrompida pelo arroz. Eu tô com o arroz no fogo e começou a vazar água, deu um corte aqui no vídeo, mas enfim. A prova foi das 7, eu fiquei lá até umas 8h30 fazendo a prova. Beleza, ok. A prova não tava difícil, só que aí eu fiquei com bastante dúvidas durante a prova. Eu fui, reli, ia pra outra, voltava na que eu tava com dúvida. E no final das contas tinha uma questão lá que eu tava realmente com muita dúvida. Eu já tinha colocado a questão que eu iria depois passar a caneta, que iria ser aquela. Aí na hora que eu fui responder a questão aberta, tinha relação com essa questão que eu estava em dúvida. Aí na hora que eu fui fazer a aberta, eu tava lá escrevendo, aí eu lembrei de um detalhe que me fez depois voltar nessa questão e corrigir e colocar correta. E acabei acertando essa questão por conta dessa correção que eu fiz e por conta da questão aberta aí que acabou me salvando, né? Enfim, a professora já corrigiu a prova, foi muito rápida essa correção dela, ela corrigiu a prova e já lançou as notas no sistema. Eu fui bem na prova dela, por incrível que pareça, fiquei bem espantada. Eu já cheguei em casa aqui procurando as questões pra ver se eu tinha acertado. Eu só não tinha achado umas 2 ainda pra eu confirmar se eu tinha acertado ou não. Mas agora eu já consegui achar tudo e eu errei apenas uma questão da prova de civil. Então, assim, tô muito feliz com o resultado dessa, pelo menos uma, indo muito bem. A minha nota final também foi muito boa, foi 9,5 do bimestre, né? Aí agora é manter o mesmo ritmo pro próximo bimestre e tentar tirar aí pelo menos um 8, 9, né? Enfim, e minha prova de civil foi tranquila, não foi muito difícil não, mas com o adendo de que eu fiquei com bastante dúvidas no decorrer da prova e fui voltando pra fazer as devidas correções e no final de tudo deu tudo certo. E ainda não acabou, amanhã ainda é sexta-feira, ainda tenho prova de filosofia geral e teoria geral do direito. Então ainda não acabou, então amanhã ainda volto aqui com vocês para fazer os estudos dessas 2 matérias.
Hoje eu estou estudando em um lugar diferente, estou aqui na minha sala. Por quê? Porque eu simplesmente cansei de estudar no quarto, gente. Eu tô a semana inteira, todos os dias estudando no quarto, eu simplesmente cansei. Hoje eu saí aqui, fui ali na porta do quarto, olhei pra cá, falei, hoje é ali que eu vou estudar. E tô aqui, tá bem fresquinho hoje aqui, sentei aqui no meu sofá e tô aqui. Acho que faz mais de 2 horas que eu tô aqui. Enfim, acabei de estudar teoria geral do direito e agora eu vou fazer um estudo de filosofia. Eu comecei por teoria porque teoria tinha um conteúdo mais complexo, que a professora passou uma revisão com 62 slides. Então, para já matar de vez, eu comecei por teoria e agora eu vou para filosofia. E de teoria geral, eu fiz aqui alguns flashcards que, gente, sério, essa é a maneira que mais tá me ajudando a decorar as matérias. Então, para a prova, eu tô utilizando bastante. Eu vejo os slides, eu compreendo o assunto e que eu acho mais interessante que eu compreendi, eu venho e coloco aqui de forma bem resumida. Então, eu fiz algumas fichinhas aqui. Então, tipo assim, de 62 slides, eu dei uma bela resumida aqui sobre o que eu entendi de cada assunto que tava no slide. E tá me ajudando muito. Eu tava fazendo muito resumo em caderno, só que acabava que no resumo eu colocava muita coisa. E aqui no flashcard, eu acho que por ser menorzinho, minha cabeça entende que tem que ser mais resumido. Então, eu coloco mais resumido de uma forma que fique fácil pra eu entender. Então, tá me ajudando muito a decorar as coisas e a compreender pra prova. Aí, aqui eu tô com os slides, né, aberto, e agora eu vou começar o de filosofia geral. Gente, hoje eu não fiz nenhuma questão, não fiz nenhuma questão nem de filosofia e nem de teoria geral do direito, não vai dar tempo. Já são 4 horas da tarde agora e eu vou começar a estudar filosofia agora. Então, acredito que não vai dar tempo de eu fazer questão, vai ser mais esse estudo aqui através de revisão e compreendendo os assuntos mesmo. Se der tempo de fazer, vai ser uma quantia muito pequena. O que eu vou pegar para fazer ainda vai ser um simulado que a gente fez da própria faculdade, que caiu todas as matérias lá, então tinha questões de teoria geral do direito e filosofia também. Então, vou pegar essas questões e vou ver o que eu errei, o que eu acertei. A maioria eu acho que eu acertei dessas 2 disciplinas, porque eu tinha compreendido bastante o que a professora estava passando em sala de aula. E foi a parte, sim, do simulado que eu achei mais tranquila. A economia e essas 2 matérias, para mim, foram as mais tranquilas do simulado. Então, eu vou ver o que caiu lá, de qual forma que a professora cobrou, pra entender mais ou menos o que vai cair na prova de hoje. Voltei para finalizar esse vídeo para dar um update para vocês de como foram as minhas provas de sexta-feira. Bom, sexta-feira eu tive 2 provas, né, de filosofia, que eu fui muito bem, eu errei uma questão só. E teoria geral do direito, que eu não fui tão bem assim, eram 7 questões e eu acertei apenas 4, errei 3 questões. Enfim, bom, eu já concluí a minha semana de provas, vai ficar faltando só a de psicologia, porque foi anulada, né, como eu disse. Aí a gente vai fazer ela na próxima semana, e os professores já estão lançando as notas no sistema, e eu já sei, já tem um parâmetro ali de quais matérias eu vou ter que pegar mais firme, para conseguir passar sem pegar nenhuma DP, nenhum exame. E é isso, essa foi minha semana de prova, meus estudos aí para a semana de prova. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!